ocorrência do juiz de garantia. Lembrando que o juiz de garantia ele foi introduzido dentro do nosso ordenamento jurídico com o pacote anticrimes e trouxe algumas celeumas, aí, algumas discussões jurídicas muito interessantes, tá bom? Então você vai perceber que minha aula é focada para você que vai fazer polícia. Algumas questões que envolvem um conhecimento técnico-jurídico, que pode aparecer, por exemplo, magistratura, defensoria, Ministério Público, OAB, eu não vou falar, só vou apontar para você, mas o foco aqui é a prova da Polícia Civil, tá bom? Então, quando eu falo para você juiz de garantia, de uma forma muito singela, muito simples, você vai perceber que nós vamos ampliando isso ao longo da nossa aula. Juiz de garantia é você fazer uma divisão dentre as atribuições do nosso magistrado, com o objetivo de preservar a imparcialidade do juiz, tá bom? Então, de uma forma singela, eu vou ter um juiz que vai ser responsável pelo inquérito policial até o momento onde nós temos o oferecimento da denúncia e outro juízo que vai estar do recebimento da denúncia até o final do nosso processo, justamente para que não haja essa contaminação, tá bom? Não sei se você conhece, mas só um exemplo, aqui dentro do TJ São Paulo, aqui o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós temos uma espécie de um juiz de garantia que foi instalado há alguns anos, tá bom? Muitos anos, na verdade, que é dentro do Fórum Criminal da Barra Funda, tá? Se você for dentro do Fórum Criminal da Barra Funda, você vai ter um local que se chama DIPO, que é a Divisão de Inquéritos Policiais dentro do TJ São Paulo. O DIPO, em que pese ele ter sido criado na década de 70, salvo engano de 70 e 80, ele funciona como um verdadeiro juiz de garantia. Então, o Estado de São Paulo foi pioneiro aí na implantação da figura do juiz de garantia, que não tinha esse nome na época, era Departamento de Inquérito Policial. É uma divisão onde os magistrados só vão trabalhar em face do inquérito policial, tá bom? Agora, só para sintonizar você, ó, na hora que eu for falando da aula, você vai perceber que vai ter, entre aspas, aqui a ADI. A ADI é a referência à nossa ação direta de inconstitucionalidade, tá bom? Então, só para fazer sentido isso para você. Vamos lá. A implementação do juiz de garantia visa garantir uma maior imparcialidade e a proteção de direitos fundamentais e o aprimoramento do sistema judicial. Toda vez que tem o ADI aqui também, me perdoe, é a decisão do STF. Eu copiei ipsis literis aí o conteúdo da decisão do STF dentro dessas ADIs, que foi publicado nos respectivos informativos. Então, qual que é o objetivo da implantação do juiz de garantia? Primeiro, garantia de uma maior imparcialidade do magistrado, proteção dos direitos fundamentais, aqui em especial aqueles consagrados no artigo 5º, e aprimoramento do sistema judicial. Na verdade, o juiz de garantia, ele colabora para a existência daquilo que hoje nós chamamos de direito processual penal democrático, ou processo penal democrático, tá bom? É um processo penal onde se respeita os direitos e as garantias fundamentais. O artigo 3º-A, iniciando aí essa estrutura, ele fala para nós, o processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória dos órgãos de acusação. Então aqui, primeiro ponto, eu gostaria que você marcasse isso, o nosso sistema é o sistema acusatório, tá bom? O que significa dizer sistema acusatório? É onde eu tenho uma marca muito grande entre uma figura que é a figura do juiz, tá bom? Que é o magistrado, que é a parte imparcial. Eu tenho uma figura que faz às vezes de acusação, aqui o Ministério Público ou o querelante, sendo que a acusação é parte parcial pau no réu, e nós vamos ter aqui também a parte da defesa, que é uma parte parcial pró réu, tá bom? Você tem aí essas três estruturações. Agora vamos lá, só para te sintonizar também, eu te aviso agora para não ter que te avisar ao longo de toda a nossa aula. Ó, perceba que o começo da nossa decisão, ela fala assim, ó, por maioria, atribuiu interpretação conforme a Constituição, artigo 3A. Perceba, quando eu for ler com você, eu vou começar a ler do para, tá bom? Eu vou começar a ler exatamente daqui. Esta parte inicial, ela só vai mudar o quê? Ela vai mudar por maioria ou por unanimidade, e aqui ela vai sempre trazer para nós a interpretação conforme, tá bom? Essa interpretação conforme, é só para você ter essa noção, interpretação conforme o quê? Conforme a Constituição. Interpretação conforme a Constituição. Então, o nosso STF, ao apreciar a alteração do pacote anticrimes, ele fez a interpretação do pacote anticrimes conforme os preceitos constitucionais. Por isso o nome, interpretação conforme a Constituição, tá bom? Vamos lá. O que o STF nos trouxe? Então, sempre daqui para frente eu vou ler ali dessa vírgula para, tá bom? Vou direto na decisão para não perder o seu tempo. Vamos lá. Qual que o STF... Opa! O que o STF entendeu? Assentar que o juiz
pontualmente, nos limites da legalidade autorizados, pode determinar a realização de diligências suplementares para fim de dirimir dúvidas sobre as questões relevantes para julgamento do mérito. Lembrando que, como nós falamos aí dentro do nosso madrugadão, a prova, na aula 2, ela é destinada ao juiz, ela é destinada ao magistrado. Então, automaticamente, aí, como ela é destinada ao nosso magistrado, o magistrado ele pode sanar dúvidas. Só toma cuidado, tá bom? Toma cuidado porque a redação fala, ó, o juiz na fase de investigação, ou seja, durante o juiz de garantia, e a substituição da atuação probatória dos órgãos. Então, ele não tem aí a iniciativa da investigação e ele também não substitui a fase probatória ali organizada e responsável pelos órgãos de acusação. Mas nada impede que ele possa dirimir, perceba, ele pode fazer diligências para esclarecer, dirimir dúvidas sobre questões relevantes para o julgamento do mérito. Então, ele pode determinar. Então, perceba, não é uma atuação ampla, gigante, é uma atuação pontual, específica naquele momento, tá bom? Vamos lá. O juiz de garantia é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Então, cabe ao juiz de garantia garantir tanto a legalidade quanto a salvaguarda dos direitos individuais. Lembrando aqui que os nossos principais direitos individuais são aqueles consagrados no texto constitucional, em especial dentro do artigo 5º, tá bom? Sua prova cai direitos humanos, sua prova cai outros conteúdos que visam a proteção de direitos básicos, eles também são observados dentro do limite do nosso ordenamento jurídico, tá bom? Vamos lá, aqui ó, dá uma olhadinha. Fixar o prazo de 12 meses, então o STF fixou o prazo de 12 meses, a contar da publicação da ata do julgamento, para que sejam adotadas medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação dos diferentes leis de organização judiciária, à efetiva implantação e ao efetivo funcionamento do juiz de garantia em todo o Brasil. Então perceba, vou dar um pause aqui para você, o STF fixou prazo de 12 meses, tá bom? Contados aí da nossa publicação da ata, que é na verdade a publicação dessa decisão, para que haja o funcionamento do juiz de garantia em todo o país, tá bom? Todo o país. Tudo conforme diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e sob supervisão dele. Essa prorrogação poderá ser, esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por prazo máximo de 12 vezes, devendo a devida justificativa ser apresentada em procedimento relativo junto ao CNJ. Então perceba, 12 meses é o período para implantar o juiz de garantia, sendo que esse período pode ser prorrogado por mais 12 meses, tá bom? O artigo 3A, ele traz para nós aí toda a estruturação do juiz de garantia, o que pode ser feito pelo nosso juízo, tá bom? Vamos começar aqui, ó. O juiz de garantia, competindo-lhe especificamente receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso 562 da Constituição Federal, do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então vamos lá. Quando o nosso indivíduo ele realizar aí a prisão, aqui a autoridade policial, tem que fazer a comunicação imediata ao juiz. Quem que nós vamos enviar? Nós vamos enviar isso ao juiz de garantia. O juiz de garantia que vai receber toda essa informação, tá bom? O que mais que o juiz de garantia vai fazer? Receber o auto de prisão em flagrante para o controle de legalidade da prisão, observando o disposto no artigo 310. Opa! Artigo 310, nós estamos falando da audiência de custódia. E você já descobriu agora que mais que o juiz de garantia faz? Audiência de custódia. A audiência de custódia vai ser realizada também pelo juiz de garantia, tá bom? Vamos lá. Compete ao juiz de garantia zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que seja conduzida a sua presença a qualquer horário, tá bom? Então perceba, o juiz não pede, o juiz manda, ele manda levar o preso a qualquer horário à sua presença, se for necessidade. Então as pessoas presas, cabe ao juiz de garantia a guarda dos direitos desse indivíduo. Você vai perceber que ao longo da aula, volta e meia, eu vou ressaltar essa figura do juiz de garantia atuando na defesa dos direitos dos presos, tá bom? Vamos lá, avançando aqui, ó, a próximo inciso, compete ao juiz de garantia ser informado sobre a instauração de qualquer investigação. Você percebeu que ele não falou investigação policial, ele falou qualquer investigação? Então nós estamos falando aqui, ó,
tanto as investigações conduzidas pela Polícia Civil, ou Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Judiciária, não é isso? Dentro do inquérito policial, do termo circunstanciado, e também aquelas conduzidas pelo Ministério Público, que são conduzidas dentro do PIC ou dentro do PAC, tá bom? Vai depender aí do estado que você tiver. O que é o PIC? Procedimento Investigativo Criminal, e o PAC, Procedimento Administrativo Criminal. O MP também tem que informar o juiz de garantia. Vamos lá. Compete também ao juiz de garantia prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º desse artigo. Nós vamos falar aqui daqui a pouquinho o prazo que pode ser prorrogado o nosso inquérito policial, tá bom? Vamos lá. Inciso 8, determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamentos razoáveis para sua instauração ou prosseguimento. Então vamos lá, aqui é uma questão muito legal, uma questão técnico-jurídica muito específica, que é o trancamento do inquérito policial, normalmente objetivado e atingido por meio do habeas corpus, tá bom? Então vamos lá, o inquérito policial ele vai buscar autoria, materialidade e circunstância delitiva. Se a autoridade policial instaura o inquérito policial contra o indivíduo, vamos imaginar, instaura o inquérito policial contra o Irineu e não tem indícios de autoria, indícios de materialidade ou indícios de circunstâncias delitivas, não tem absolutamente nada. É possível que esta pessoa, no nosso exemplo Irineu, impetre um habeas corpus pedindo trancamento do inquérito policial. Ou seja, quando a autoridade policial iniciou uma investigação que não tem nada a ver com nada, sem pé nem cabeça, e não tem prova nenhuma de que o Irineu é o autor do crime ou que eu possa, de uma forma ou de outra, ter colaborado com ele, tá bom? Nesse caso, o que nós temos que lembrar aqui, essa figura do trancamento do inquérito policial, antigamente ela era muito discutida em nível de jurisprudência, com isso acabou consagrando. Professor, por que você colocou esses 3 incisos diferentes juntos? Dá uma olhadinha, os 3 incisos que são distintos, o professor colocou junto, porque eles foram apreciados juntos pelo STF, tá bom? Então vamos lá, ó. O STF entendeu que para todos os atos praticados pelo Ministério Público, como condutor de investigação penal, se submete ao controle judicial e fixou prazo de até 90 dias, contados da publicação da ata de julgamento, para que os representantes do parquê, o parquê é o nome do Ministério Público, tá bom? Para que os representantes do parquê encaminharem, sob pena de nulidade, todos os PICs e outros procedimentos de investigação criminal, mesmo que tenham outras denominações, ou as respectivos juízes natural, independentemente de o juiz de garantia ter sido implementado na respectiva jurisdição. Então perceba, o MP instaura os procedimentos investigativos, não manda para o juiz e simplesmente ficava por isso mesmo. O STF falou não. MP, você tem que seguir todas as regras que a autoridade policial segue quando estiver conduzindo investigações. Então você vai mandar esse procedimento também para o judiciário. Mas professor, o juiz de garantia não foi instaurado. Não tem problema. MP vai remeter da mesma forma, tá bom? Vamos lá. O próximo inciso, compete ao juiz de garantia decidir sobre os requerimentos de prisão provisória ou outra medida cautelar, observando o parágrafo 1º. Então vamos lá, se nós estamos falando de prisão provisória, nós estamos falando de prisão processual, estamos falando de prisão cautelar, ou seja, estamos falando de prisão preventiva, estamos falando de prisão temporária. E as medidas cautelares são aquelas medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, então cabe aí ao juiz de garantia decidir essas questões, tá bom? Vamos avançando aqui, ó. Compete ao juiz de garantia prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório e audiência pública e oral, na forma do disposto nesse código e na legislação. Então só vamos olhar aqui, ó, dá uma olhadinha, no primeiro caso, o primeiro caso qual que é? Prisão provisória, ou seja, estamos falando da prisão preventiva e da prisão temporária. O que eu vou precisar assegurar nesse caso? Eu preciso assegurar aqui, ó, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, tá bom? Então eu vou ter que realizar uma audiência pública e oral para isso. Agora, dá uma olhadinha. O STF analisou esse preceito e ele disse o seguinte, ó,
prevê que o exercício do contraditório será preferencialmente em audiência pública e oral. Perceba, pela forma como está escrito no nosso inciso, dá a sensação que é exclusivamente, mas o STF falou preferencialmente. Ou seja, se não der para ser em audiência pública e não der para ser em audiência oral, não tem problema, mas tem que assegurar o contraditório, tá bom? Vamos lá, próximo inciso aqui, ó. Compete ao juiz de garantia decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Também nós falamos aí na nossa aula, na aula 2, né, sobre provas, falei um pouquinho também disso aqui, bem pouquinho na fase do inquérito policial, provas antecipadas, provas não repetíveis e as provas cautelares, não é isso? Então nós temos aí essas figuras aí do qual você precisa trabalhar. Agora vamos lá, o que nós temos aqui, ó? Por unanimidade, o inferno, já comecei errado aqui, ó. Estabeleceu que o juiz pode deixar de realizar a audiência quando houver risco para o processo ou deferi-la em caso de necessidade. Então perceba, a realização desta figura da produção antecipada de provas ou a realização de provas não repetíveis, o juiz pode ou não fazer, de acordo com os critérios em que ele entender necessário, para observando sempre aí a preservação da prova e a segurança dentro da nossa estrutura do processo, tá bom? Então, na verdade, ele só trouxe essa atribuição de forma mais forte ao nosso magistrado. Vamos lá? Próxima atribuição do juiz de garantia. Compete ao juiz de garantia requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento das investigações. Então, o juiz de garantia ele passa a ser aí o guardião do nosso inquérito policial, tá bom? Então, ele vai vigiar e vai verificar tudo aquilo que a autoridade fez, inclusive pedindo informações ao Delta. Vamos lá? Compete ao juiz de garantia decidir sobre os requerimentos de, vamos lá, interceptação telefônica, fluxo de comunicação em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação. Então, tudo aquilo que envolver interceptação telefônica cabe aí ao nosso magistrado realizar, tá bom? Nós temos aqui outra figura. Compete ao juiz decidir os requerimentos de afastamento dos sigilos fiscais, bancários, dados e telefônicos. Perceba, desde que eles ocorram na fase de investigação, tá bom? Então, estão produzindo na fase de investigação, cabe aí ao nosso juiz de garantia deferir essa medida. Vamos lá? Compete ao juiz de garantia decidir sobre os requerimentos de busca e apreensão domiciliar. Então, tiver busca e apreensão domiciliar, o juiz de garantia vai decidir sobre isso, tá bom? Decidir sobre os requerimentos de acesso a informações sigilosas, cabe ele aí analisar isso, lembrando que não cai mais na sua prova lei de acesso à informação, então a informação sigilosa é só aquilo que está na Constituição, que ele coloca em risco a segurança da sociedade e do Estado, tá bom? Vamos lá? Decidir sobre requerimentos e outros meios de obtenção de prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Então, tudo aquilo que puder reduzir direitos fundamentais, nós vamos ter a necessidade de apreciação do juiz de garantia, tá bom? Então, dá uma olhadinha. Por que esse conteúdo do juiz de garantia cai para você que vai fazer prova de escrivão? Por uma questão bem simples. Você percebeu que muitos desses requerimentos que vai fazer é você, em nome do delegado, tá bom? É só por isso. Vamos lá. Compete ao juiz de garantia julgar os habeas corpus impetrados antes do oferecimento da denúncia. Então, tudo aquilo que foi antes do oferecimento da denúncia, ou seja, nós estamos aí, via de regra, na fase do inquérito policial ou na fase inquisitiva, cabe aí ao nosso juiz de garantia fazer a apreciação desses habeas corpus, tá bom? Que normalmente são propostos em face da autoridade policial. Vamos lá, nós temos aqui uma segunda circunstância, compete ao juiz de garantia... Compete ao juiz de garantia determinar a instauração de incidente de insanidade mental. O incidente de insanidade mental é muito legal, é quando se desconfia que o réu ele seja inimputável, tá bom? Então, iniciou-se o procedimento investigativo e se desconfia que o réu é inimputável. O réu é 13, lá tem problemas mentais. Nesse caso, nós vamos instaurar um incidente de insanidade mental. Se ele for inimputável, ele vai receber medida de segurança no futuro. Se ele for imputável, ele vai receber aí a probabilidade de ter a pena se for julgado procedente a ação, tá bom? Vamos lá? Compete ao juiz de garantia decidir sobre o recebimento da denúncia ou da queixa, nos termos do 399 deste Código. Bastante cuidado, ó, bastante cuidado. O STF declarou isso aqui inconstitucional, tá
bom? Presta atenção. O STF declarou esse dispositivo inconstitucional. Então, hoje, ele não está produzindo mais efeitos. Vamos lá. O STF, ao declarar inconstitucional, ele falou o seguinte: atribuiu interpretação conforme a Constituição, por óbvio, para assentar que a competência do juiz de garantia cessa com o oferecimento da denúncia. Tá bom? Vamos lá. Esse momento aqui é um momento muito específico dentro do processo penal. Isso aqui é técnico-jurídico, não precisa se preocupar, é só para você ter isso aqui visual. A partir do momento que a autoridade policial conclui o inquérito policial, ele vai realizar o relatório desse inquérito policial. Ao finalizar o relatório do inquérito policial, o que o nosso delegado de polícia vai fazer? Vai remeter ao juiz de garantia, o juiz de garantia vai abrir vista ao MP. O MP analisa o inquérito policial para formar aquilo que nós chamamos de opinion delicti. Isso aqui eu falei para vocês muitas vezes aí em aulas, falei um pouquinho disso aqui no nosso madrugação, aqueles que tiveram aula presencial ou online com o professor em outros cursos, tá bom? Eu sempre ressalto isso aqui para você. O promotor de justiça, ao receber o inquérito, ele vai tentar formar a sua convicção. Ou seja, ele vai formar aquilo que nós chamamos de opinion delicti. Opinion delicti nada mais, nada menos é o promotor analisar o inquérito policial e localizar nele autoria, materialidade e circunstância delitiva. Ele formou a opinion delicti, ele vai oferecer a denúncia, tá bom? Então, o que é oferecer a denúncia? É o promotor falar: juiz, eu estou iniciando o processo penal contra o mala, o criminoso, porque tenho indícios de autoria, materialidade e circunstância, tá bom? Depois que o promotor oferece a denúncia, ou o querelante oferece a queixa, esse procedimento ele vai ser remetido ao juízo para que o juiz analise se ele preenche ou não os requisitos legais. E o juiz ele vai receber a denúncia ou ele vai rejeitá-la. Ou ele recebe ou ele rejeita, tá bom? Isso aqui tudo, só para você saber, não cai para você da Polícia Civil, ocorre nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal. Agora, perceba, toma cuidado, porque o nosso texto do Código de Processo Penal fala que até o recebimento da denúncia ou da queixa ocorre nos termos do 395 do Código de Processo Penal. E o STF, ao declarou inconstitucional, ele entendeu que deve ser até o oferecimento da denúncia. Então, o promotor oferece, o juiz de garantia recebe e manda para o juiz da instrução, manda para o juiz natural. Então, o juiz de garantia, quero que você marque isso, não recebe denúncia ou queixa. Ele só vai analisar o momento que o promotor oferece e ele já encaminha isso aqui para o juízo comum, beleza? Ponto importante aí para você. Vamos lá, avançando aqui, ó. Próxima figura, compete ao juiz de garantia assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e de seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidas no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente as diligências em andamento. Então perceba, esse dispositivo ele trouxe para dentro de nós aqui a questão relacionada à súmula vinculante número 14, tá bom? Que garante o advogado acesso às informações que foram produzidas. Por óbvio aqui, o nosso legislador, nessa minha modesta opinião, ele acabou aí aproveitando a oportunidade para trazer, e é específico, escrito dentro do nosso ordenamento jurídico, a posição lá que já era mantida pelos órgãos superiores, em especial o STF, tá bom? Agora, lembrando que se a diligência estiver em andamento, está sendo produzida, vai ficar difícil aí do defensor ter acesso a ela, tá bom? Então ele só vai ter acesso a tudo aquilo que já foi produzido, tá bom? Vamos lá, compete ao juiz de garantia deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Então, se tiver necessidade de acompanhamento da perícia, nós vamos ter aí o nosso magistrado do juiz de garantia deferindo a atuação dele, tá bom? Que aqui é o chamado aí perito assistente, né? Isso é o contratado pela parte para atuar dentro do processo. Vamos avançar. Compete ao juiz de garantia decidir sobre a homologação do acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. Então vamos lá, nós temos o ANPP, que é um dos assuntos aí da sua prova, tá bom? Nós falamos bastante aí nas aulas, peço para você bastante atenção ao artigo 28A, ele foi apreciado pelo STF, tem bastante coisa importante aí para você analisar, para você compreender
surpreender aí, o professor trouxe para você essas atualizações e a VUNESP cobra isso de você, tá bom? Nós temos também aqui, ó, a colaboração premiada, que na verdade aí é a delação premiada, a colaboração premiada, trazida aí tanto na lei de drogas, quanto trazido na lei de organização criminosa, a lei de OCRIM, tá bom? As duas leis aí cabe ao juiz realizar esta homologação, lembrando aqui que o nosso legislador ele foi claro quando forem formalizados durante a investigação, tá bom? Porque se forem formalizados durante a tramitação do processo, aí vai caber ao juiz natural, tá bom? Você saiu do oferecimento da denúncia, tudo daí para frente vai ser o juiz natural. Vamos lá? Compete ao juiz natural, ao juízo de garantias, outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput desse artigo. Ou seja, demonstra só para nós que esse rol de 17 incisos que nós vimos é um rol meramente exemplificativo, tá bom? Vamos lá, avançando aqui para você agora questões mais interessantes, parágrafos aqui que o STF apreciou. Vamos lá com bastante calma. O preso, em flagrante, ou por força de mandado de prisão provisório, será encaminhado à presença do juiz de garantia no prazo de 24 horas, momento que se realizará a audiência na presença do Ministério Público e da Defensoria, ou do advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Então, bastante cuidado com esse dispositivo aqui, ó. Eu deixei ele todo aqui para você. Antes de comentarmos, vamos ler o que o STF falou, para a gente não ter uma interpretação errada. Ó, dá uma olhadinha. Estabelecer que o preso em flagrante e o por força de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantia no prazo de 24 horas, salvo impossibilidade fática. Então, perceba, o STF falou, ó, realmente, tem que mandar em 24 horas, que na verdade é para fazer audiência de custódia, que pese ele não falar de forma clara aqui, é audiência de custódia. Então, 24 horas, salvo impossibilidade fática. Salvo impossibilidade fática, ou seja, se tiver uma impossibilidade fática, há um fato, aconteceu que impeça de chegar, não tem problema, tudo bem? Vamos lá, momento em que se realizará a audiência de custódia com a presença do Ministério Público, da Defensoria do advogado constituído, cabendo excepcionalmente o emprego de videoconferência, mediante decisão da autoridade judiciária competente, desde que este meio seja apto à verificação da integridade do preso e à garantia de todos os seus direitos. Então toma cuidado, ó, o STF entendeu que o emprego de videoconferência é uma medida excepcional. E quando você olha para a redação do parágrafo, ele está falando para nós que é vedado a videoconferência. O STF fala, não, em caráter excepcional eu posso. Mas o STF fala, é caráter excepcional desde que. E ele traz para nós uma observação, ó, desde que, qual que é o que do STF, seja a videoconferência, seja o meio apto a verificar a integridade do preso, ou seja, verificar se o preso não sofreu nenhuma forma de lesão corporal em sua estrutura, ou garantia de todos os seus direitos, tá bom? Se o juiz conseguir garantir esses dois elementos, ele pode fazer excepcionalmente em videoconferência, tá bom? Vamos lá, parágrafo 2º aqui, ó, a mesma coisa. Eu, antes de ler para você, não, isso aqui vamos ler sim, ó, dá uma olhadinha. Se o investigado estiver preso, o juiz de garantia poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, uma única vez, prorrogar a duração do inquérito por 15 dias, após que, se ainda assim a investigação não tiver concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Então, bastante cuidado, tá bom? Porque o réu está preso. Dá uma olhadinha, quando você vê réu preso, qual é o prazo para a conclusão do inquérito policial? 10 dias. 10 dias, o que você aprendeu, que eu falei que todos os lugares você viu. 10 dias é o prazo da conclusão do inquérito policial. Mas nós temos aqui a possibilidade de prorrogar esse prazo por outros 15 dias. Então hoje ficaria 10 mais 15 dias prorrogados, tá bom? Vamos ver o que o STF falou antes de prosseguir. Toma cuidado. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ao STF para assentar que o juiz pode decidir de forma fundamentada, reconhecida a necessidade de novas prorrogações do inquérito diante dos elementos concretos e complexidade da investigação, bem como a inobservância do prazo previsto nessa lei não implica a renovação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a avaliar os motivos que
que a ensejaram. Então perceba, pode ocorrer aí a prorrogação? Pode, o STF falou sim, é justo, mas a partir do momento onde vai ter a prorrogação, o juiz precisa apreciar novamente a prisão preventiva, porque não implica revogação automática. Então perceba, se teve a prorrogação e o réu não, e o delta não observou essa prorrogação, não implica revogação automática. Então, ó, não implica revogação automática da prisão preventiva a inobservância do prazo. Qual o prazo? Esse prazo de 15 dias de prorrogação, tá bom? Então, esta parte. Opa, desculpa, o professor apertou o botão errado, me perdoe. Então, esta parte final aqui, eu vou grifar de amarelo, ó. A prisão será imediatamente relaxada quando a investigação não for concluída no prazo de até 15 dias. Isso o STF falou, não necessariamente. O fato de acabar o prazo não quer dizer que o inquérito, que a prisão será relaxada. Ele simplesmente fala que não vai ter a possibilidade de revogação, devendo o juiz instaurar a avaliação dos motivos que ensejaram, ou seja, o juiz vai verificar se é necessário ou não a manutenção da preventiva. Então, como é que ficamos? 10 dias normais, podendo prorrogar por mais 15 dias, tá bom? Prorroga por mais 15 dias. Esses 15 dias que foram prorrogados, o que nós vamos ter aqui? Eles, se não forem cumpridos, eles podem, e não devem, podem gerar a figura da nossa revogação da prisão preventiva do nosso acusado, tá bom? Mas não necessariamente, o juiz vai analisar casuisticamente, tá bom? Outro dispositivo aqui bastante legal para nós, ó, a competência do juiz de garantia abrange todas as infrações penais, exceto a de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do 399. Aqui, ó, você já viu, não é com o recebimento da denúncia, mas sim com o oferecimento. E eu não aplico juiz de garantia à infração de menor potencial ofensivo, por uma questão simples. Infração de menor potencial ofensivo, ela vai ser competência do Poder Judiciário, Poder Judiciário não, desculpa, me perdoe, do Juizado Especial Criminal. Então quem vai apreciar essa questão é o Juizado Especial Criminal, tá bom? Vamos lá, que o STF decidiu aqui também, vamos lá. Aqui, ó, opa, peguei o negócio errado. Não, o juiz, aqui ó, cadê, ó, esclarecer que as normas relativas ao juiz de garantia não se aplicam às seguintes condições. Em 4 casos eu não aplico ao juiz de garantia. Processo de competência originária dos tribunais, regidos pela Lei 8.038 de 90. Por quê? Competência originária do tribunal, o fato de você ter um juízo colegiado, então o tribunal sempre é colegiado, aí você vai ter a formação mínima de três desembargadores e a formação aí de todo o pleno, a depender do caso, a própria estrutura de um órgão colegiado, ela já garante a imparcialidade do juiz, então não precisa ter juiz de garantia quando a competência for originária, ele começa no 2º grau de jurisdição. Processo de competência do Tribunal do Júri, o motivo é o mesmo, nós temos uma decisão colegiada tomada pela figura da íntima convicção dos nossos jurados, nesse caso aqui, a própria existência de um coletivo vai garantir a imparcialidade dos jurados. Caso de violência doméstica e familiar, violência doméstica e familiar é incompatível com o juiz de garantia, por ser um procedimento muito rápido e demandar uma resposta muito rápida, não precisa observar isso. E nós temos aqui, ó, infrações penais de menor potencial ofensivo, também não são sujeitas aí ao nosso juiz de garantia, tá bom? Beleza, questões bem bacanas aqui, questões bem legais. Vamos aí para o nosso próximo artigo. 3C. A competência do juiz de garantia abrange todas as infrações penais, exceto a de menor potencial ofensivo, cessada com o recebimento da denúncia ou da queixa, na forma do 399 do Código de Processo Penal. Vamos lá, mesma coisa aqui, ó. A expressão recebimento da denúncia ou da queixa, na forma do 399, contida na segunda parte do caput do 3C, e atribuiu interpretação conforme a Constituição, conforme a Constituição, para assentar que a competência do juiz de garantia cessa com o oferecimento da denúncia. Então aqui, ó, nós temos declaração de inconstitucionalidade da expressão, então não é de tudo, é só da expressão, e entender que nós temos aí a questão da atuação do juiz de garantia a partir do momento, cessa, na verdade, né, o juiz de garantia com o oferecimento da denúncia. Ficou bastante claro para você essa questão? Depois você manda mensagem no nosso grupo do WhatsApp, o professor vai esclarecendo aí as dúvidas, tá bom? Vamos avançando aí, vamos avançando. 3C, em parágrafo 1º, recebida a denúncia ou a queixa, as questões pertinentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento.
Então perceba, recebida a denúncia ou a queixa, recebida a mesma coisa, ó, declarou inconstitucional o termo recebida, contida no parágrafo 1º do artigo 3º-C, e atribuiu interpretação conforme a Constituição ao dispositivo para assentar que, oferecida a denúncia ou a queixa, a questão pendente serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Então, mesma coisa, ó, recebida, você corta e vai colocar oferecido, tá bom? Oferecido a denúncia ou a queixa. Ofereceu, acabou. Tudo que for depois do oferecimento da denúncia e o que tem depois do oferecimento da denúncia, recebimento da denúncia, vai ser apreciado pelo juiz que é responsável pela instrução e julgamento do procedimento, tá bom? Vamos lá, vamos lá. 3C, parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz de garantia não vinculam o juiz à instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia da queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias. Aqui você já até sabe, né, o que o STF entendeu. Ó. Ele recebimento, ele trocou por oferecimento. Vamos só olhar aqui. Ó. Declara a inconstitucionalidade da expressão recebimento, contido no parágrafo 2º do artigo 3C do CPP, e atribuiu interpretação conforme o dispositivo para assentar que, após o oferecimento da denúncia da queixa, o juiz da instrução e julgamento deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo de 10 dias. Então, tudo aquilo que o juiz de garantia fixou, quando o procedimento chega ao juiz da instrução e julgamento, o juiz natural, ele vai confirmar, ele vai apreciar, confirmando ou não, todas as decisões tomadas pelo juiz de garantia, no prazo de 10 dias, tá bom? Trouxe aí uma questão importante. Então não esqueça, não é do recebimento, mas sim do oferecimento. Vamos lá? Os autos que compõem as matérias de competência do juiz de garantia ficarão acautelados na secretaria deste juízo. Opa, peraí, para tudo aqui, ó. Todas as matérias e competência do juiz de garantia ficarão acautelados na secretaria do juízo. Tudo aquilo que envolver juiz de garantia vai ficar guardado, arquivado, dentro da secretaria da nossa figura do juiz de garantia. Vocês não vão prestar, acredito eu, que não estão prestando concurso da polícia, acredito que aqui você não tem estudado questões ligadas ao Tribunal de Justiça. A secretaria é o local, a secretaria, ou o ofício, tá bom? Também chamado de cartório, é o local onde presta todo o apoio administrativo à vara. A vara é o local onde o juiz trabalha, tá bom? Então perceba, nossa secretaria, não deixa de ser ofício, é o local onde vai ficar guardado todos os processos. É o local onde dá todo o apoio administrativo para que o juiz consiga prestar aí o seu serviço público, tá bom? Então vamos lá, dá uma olhadinha. Nesse caso aqui, ó, vamos ler de novo. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz de garantia ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do MP e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz, da instrução e julgamento. Não serão apensados, tá bom? Presta atenção que o nosso legislador falou que não serão apensados, ou seja, não serão juntados. Ressalvados documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de prova ou antecipação de provas, que deverão ser remetidos por apensamento em apartado. Então perceba, nós estamos falando aqui que o processo não, me perdoe, o inquérito policial, ele vai ficar todo submetido aí à secretaria do juiz de garantia. Isso aqui não é bem assim, ó. O STF declarou inconstitucional com redução do texto, os parágrafos 3º e 4º, do artigo 3C, e atribuiu interpretação conforme a Constituição para entender que os autos que compõem as matérias de competência do juiz de garantia serão remetidos ao juiz de instrução e julgamento. Então, tudo aquilo que foi feito dentro do nosso juiz de garantia, eu vou pegar tudo literalmente e vou encaminhar ao nosso juiz de instrução e julgamento. Então, toma cuidado, ó. Ao contrário do que está escrito aqui no nosso dispositivo, tá bom? Que fala para nós de forma clara que vai ficar acautelados, ele não fica cautelado. Ele vai ser remetido ao juiz da instrução e julgamento, tá bom? Bastante cuidado. E o parágrafo 4º é no mesmo sentido. Ele está aqui, ó, a redação do parágrafo 4º, que também foi declarado inconstitucional. Fica assegurado às partes amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juiz de Garantia. Não, as partes terão acesso aos autos no local onde ele estiver, tá bom? Vamos lá. Mais um dispositivo aqui, ó. O juiz que, na fase da investigação, praticar qualquer ato de instrução de competência dos artigos 4º e 5 desse Código, ficará impedido de funcionar no processo. A STF declarou
inconstitucional, tá bom? Então, o fato do nosso juiz atuar nas fases do parágrafo 4º e 5º, que trata aí de toda a instrução do inquérito policial, ele não fica impedido de atuar aí como juiz de garantia, tá bom? Não tem nenhum problema, não tem nenhum processo, não tem nenhuma questão. Vamos lá, outro declarado inconstitucional, nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrado a fim de atender os dispositivos nesse capítulo. O STF também declarou inconstitucional, tá bom? Então não tem aí esse sistema de rodízio entre os magistrados, tá bom? Então os tribunais vão ter que dar um outro jeito aí para atuar, uma vez que não vai ter nenhum problema, aquele que atuou numa fase atuar em outra, então acredito que os tribunais irão deixar apenas um juiz nessas comarcas menores, tá bom? Vamos lá, alternativa não, artigo 3e. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando os critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelos respectivos tribunais. Então perceba, nosso processo penal usa designado e o STF entendeu que é investido, tá bom? Assentar que o juiz de garantia será investido e não designado, conforme norma de organização do Judiciário da União, do Estado e do Distrito Federal, observando os critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelos respectivos tribunais. Então, designado não é uma expressão condizente com a função do magistrado. O magistrado ele sempre será investido na função de juiz de garantia, tá bom? Vamos lá, estamos quase acabando aqui, ó. O juiz de garantia deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo do acordo ou ajustes de qualquer autoridade com órgãos de imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Então, cabe aí ao juiz de garantia proteger os direitos do preso, inclusive a sua imagem, evitando exposição desnecessária do nosso preso, tá bom? Nesse caso, esse dispositivo foi declarado constitucional, tá bom? E aqui finalizando, ó, por meio do regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre realização de prisões e a identificação do preso serão, de modo padronizado e respeitado as programações normativas aludidas ao caput desse artigo, transmitidas à imprensa. Assegurada a efetividade da persecução penal, o direito de informação e a dignidade da pessoa humana. Então, perceba, nós podemos até fazer essas divulgações, mas sempre respeitando os direitos inerentes ao preso, tá bom? E aqui, só para finalizar, o nosso último slide, por unanimidade, atribuir interpretação conforme a Constituição, parágrafo único do 3F, para assentar que a divulgação das informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso pelas autoridades policiais, o MP e a magistratura, deve assegurar a efetividade da persecução penal, o direito de informação e a dignidade da pessoa humana. Ou seja, eu não posso divulgar por divulgar. Eu preciso divulgar como isso sendo uma medida de efetiva para a persecução penal. Caso contrário, não posso divulgar. Garantir o direito de acesso à informação e garantir também aí a dignidade da pessoa humana, tá bom? E com isso, nós terminamos aí o nosso juiz de garantia. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado aí, atualizado, conforme a posição jurisprudencial dos tribunais superiores aqui. Excelente aqui, um conteúdo muito legal para você. Espero que você esteja aproveitando. E qualquer coisa você manda mensagem aí ao professor, beleza? Forte abraço, tchau, tchau!